porque a Bíblia condena as suas práticas. Tem muita gente que não vem para o Evangelho porque tem medo da luz do Evangelho. Olha o que está comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que você conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora preste atenção no que está no 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse, julgasse o mundo, mas Ele enviou Jesus o quê? Para que o mundo fosse o quê, gente? Salvo por Ele. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. O versículo 18: quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus, quem crê no Evangelho, não é julgado, não é condenado. O que não crê, eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus. O que diz a palavra? Já está o quê? Condenado. Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E olha o que diz o versículo 19: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o que? As trevas. Jesus é a luz do mundo, mas o mundo prefere as trevas. Por que eles preferem as trevas? Os homens amaram mais as trevas por causa de quê? Porque as suas obras são ruins, são más. As obras dos homens não são perfeitas. As obras dos homens não são boas. Então, por isso, as pessoas têm dificuldade com o Evangelho. Versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece o quê? A luz, e não se chega para a luz. Esse aborrece a luz aqui significa odeia a luz. Odeia a luz. Existem pessoas que elas odeiam o Evangelho, elas odeiam a palavra de Deus, elas odeiam a luz. Por quê? Porque nas trevas, na escuridão, você pode fazer as coisas erradas, as coisas que você acha certo. Você acha que não precisa prestar conta para Deus, então você faz a todo direito, livre à vontade, não tem ninguém para te condenar, ninguém para te dizer assim: isso é pecado, isso está errado. A gente gosta muito de usar aquela frase: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Então esta frase, ela não combina com o Evangelho, não combina. Porque se você agora está em Cristo, você agora não é guiado mais por si mesmo, mas pelo Espírito de Deus que habita em ti. Então ele diz: e não se achega para a luz, a fim de não serem questionadas, arguidas as suas obras. Isso é a verdade aí, ó. Ainda está no versículo 20: a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, as pessoas não gostam de confronto. Mas o que é o Evangelho se não confronto? Se for para você entregar a sua vida a Jesus e continuar vivendo igual o mundo vive, você está no lugar errado. Porque aqui dentro, os que vêm para o Evangelho são aqueles que não querem mais a velha vida, não querem mais ser como antes, eles querem ser novas criaturas. Então não dá.
certo se você quiser viver ao mesmo tempo na luz e ao mesmo tempo nas trevas. Se você quiser continuar praticando o mal e querer andar no caminho do bem, são coisas opostas. Você tem que escolher de que lado você está. E no versículo 21 ele diz: quem pratica a verdade, que verdade é essa, irmão? A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Eu sou o caminho. Artigo definido. Ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Ele diz: eu sou a verdade, a verdade absoluta, a verdade. E ele diz: eu sou a vida. Por isso que quem tem Jesus tem tudo. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Você tem que praticar a palavra. Diga: eu tenho que praticar a palavra. A Bíblia diz que você não pode ser somente ouvinte, mas praticante da palavra, irmãos. Então deixe claro: quem pratica a verdade cada vez mais se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam reveladas, sejam manifestas, porque as obras que são feitas na luz não tem nada a esconder, porque elas são feitas em Deus e por Deus na sua vida. Você entende isso? Abra sua Bíblia comigo em Tiago. Vamos nos alimentar essa noite. Palavra de Deus para a sua vida. Você estava lá em Hebreus, você vai, próximo livro é Tiago, e eu queria ler com você o que está escrito no capítulo 1, versículo 16. Sabe, irmãos, tem gente que vive um evangelho de farsa, de engano. Não, evangelho não é para você viver de farsa, de engano, não. O evangelho é para você viver de acordo com o que ensina a palavra. 16. Tiago, quem achou isso também? Amém. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Não é da macumba? Não é da feitiçaria? Vem da onde, gente? Lá do alto. Descendo de quem? Pai das luzes. Nós acabamos de ouvir que os que vêm para a luz gostam de fazer as boas obras porque elas são feitas em Deus. Quem é o Pai das luzes? Não é possível que você não me ouvir. Quem é o Pai das luzes? Deus. E todas as coisas boas que lhe acontecem vêm da onde? Do alto. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, toda coisa boa que acontece comigo vem do alto, descendo o Pai das luzes. Preste atenção nisso. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, irmãos, o Senhor não é um Deus que meio-dia está pensando de um jeito, de mais tarde pensando de outro, à noite de outro e madrugada de outro. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ele é bom de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele é bom às 24 horas do dia. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele é bom na Europa, ele é bom na Ásia, ele é bom na África, ele é bom nas Américas, ele é bom na Oceania, ele é bom na Antártida,
aproximarmos dele. Vem o versículo então 18. Ele diz assim: pois segundo o seu querer de Deus, ele nos gerou pela. Preste atenção nisso, irmãos. Por que muito crente não muda a sua vida? Porque eles ainda não foram gerados pela palavra. Você foi gerado pela emoção. No dia que fizeram o apelo, você estava emocionado, com um problema difícil, com uma luta enfrentando na sua vida, então eu vou entregar a vida a Jesus. Mas com o passar do tempo, você precisa de treinamento, você precisa de discipulado, você precisa aprender a palavra, você precisa estar na célula, você precisa fazer encontro com Deus, você precisa de receber a mensagem do Evangelho, que é pregado aos domingos, você precisa arrumar um caderninho e anotar os versículos, anotar a palavra que é pregada durante a semana. Você tem que remoer o que eu estou lendo, o que eu estou falando esta noite. Você tem que ler com a sua esposa, ler com seus filhos a palavra. Você tem que ler a palavra, praticar a palavra, e então você vai se tornando cada vez mais um novo homem, uma nova mulher. Eu quero profetizar esta noite: você está grávido de Deus, você está sendo gerado e gerada neste lugar pela palavra. Deus está te gerando, você está no ventre de Deus. Cujo útero de Deus se chama palavra. Diga: eu estou sendo gerado por Deus, cujo útero dele se chama palavra. Aleluia. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar como acontece. Maria, serva do Deus Altíssimo, temente a Deus, uma judia verdadeira, tranquila, serena, noiva, desposada do varão chamado José, de repente se achou grávida. E ela nem sabia. Só soube quando o anjo Gabriel apareceu para ela e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E ela ficou espantada: que salvação é essa? Bendito és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. E aí ela ficou mais ainda pasma. E o Senhor continua falando para ela: tu darás à luz a um filho, Maria. Mas ela pergunta no natural: como que eu posso ser grávida, gerar um filho se eu ainda não estou casada com José e nós ainda não tivemos relações? Ela diz: não. O que está sendo gerado em ti é pela palavra. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Se você entender esta noite que a palavra de Deus está nesse lugar e que esta palavra está gerando vida em ti, está gerando a palavra. Mas o texto tem mais. Ele diz no 18: pois segundo o seu querer, Deus quer. Diga: Deus quer. E Ele nos gerou pela palavra, não qualquer palavra. Qual palavra? Da verdade, para que fôssemos como que primícias, os primeiros, os da prateleira de cima de todas as suas criaturas.
de todos os tipos de botânica, de plantas, de répteis que estejam nessa terra, mas Deus sabe de cada criatura, mesmo as que os meus olhos nus não podem ver. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E sabe de uma coisa? De todas essas criaturas que existem no mundo, você está na fila da primeira classe. Para que fôssemos como primícias de todas as criaturas. Agora preste atenção no que ele diz no versículo 19. Saber essas coisas. O que eu tenho que saber? Todo homem, pois, todo homem, eu e você. Diga, você e eu. Olha para o seu estado lá, você e eu. Todo homem, pois, seja pronto para. Primeira coisa que você tem que ser um bom ouvinte. Esteja sempre pronto para ouvir.